Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre tecnologia e finanças. Hoje nós iremos abordar sobre um dos tópicos mais fascinantes e discutidos do momento, o Bitcoin. Neste vídeo eu irei te mostrar um guia passo a passo, onde você vai aprender por tópicos sobre o que é o Bitcoin. Então fique até o final do vídeo que eu irei te ensinar o conceito básico até o avançado sobre esta criptomoeda. E para quem não me conhece, meu nome é Victor e eu estou aqui para te ensinar a investir em criptomoedas. Tá, então vamos lá, né? Quando surgiu o Bitcoin? Bom, o Bitcoin ele surgiu em 2008, sob o criador do pseudônimo Satoshi Nakamoto. Seu objetivo era um novo sistema de dinheiro eletrônico, peer-to-peer, uma forma de transação online direta, sem um intermediário centralizado, como os bancos tradicionais usam em suas transações financeiras. Ou seja, o Satoshi Nakamoto ele queria um sistema de transação em que fosse possível uma pessoa enviar para outra sem ter um intermediário como os bancos tradicionais usam, né? Sem ter que passar pelas instituições financeiras, que é esse é o propósito do Bitcoin. E quem é o Satoshi Nakamoto? Quem foi a pessoa responsável pelo Bitcoin? Bom, é o pseudônimo criado pela pessoa ou grupo de pessoas que criou o Bitcoin, a primeira e mais conhecida criptomoeda do mundo. A verdadeira identidade por trás desse pseudônimo ainda é desconhecida, ou seja, ninguém sabe quem é o verdadeiro criador do Bitcoin. Muitos especulam que sejam tais pessoas que criaram o Bitcoin, ou que seja o Satoshi Nakamoto, mas até hoje ninguém conseguiu provar que é de fato Satoshi Nakamoto. Então, vou dar aqui um resumo, né? Um mini resumo sobre o que é o Bitcoin. Bom, o Bitcoin ele é um dinheiro digital que pode ser enviado de qualquer lugar do mundo. Destaque que o Bitcoin ele não é controlado por governos ou bancos centrais. É uma moeda que existe e opera de forma independente. As transações são registradas em um livro-razão chamado blockchain, que é como uma rede de computadores ao redor do mundo, como se fosse um cartório digital validando as transações da rede. Você pode mandar para qualquer pessoa do planeta de forma anônima, assim como o dinheiro em espécie. Você não precisa saber a identidade ou o nome da pessoa que está enviando ou recebendo. Bom, e como funciona o Bitcoin? O Bitcoin ele foi meio que melhorado as suas características que o dinheiro precisa ter para ser adotado numa sociedade, né? Como a divisibilidade, escassez, portabilidade e armazenamento. Então vamos abordar aqui por tópicos, aqui, começando pela divisibilidade. Bom, o dinheiro físico ele foi pensado para ser divisível em unidades menores para atender às necessidades de transações de diferentes valores. Ou seja, quando você compra, por exemplo, uma bala, você tem R$ 1, ou o valor da bola é, por exemplo, 10 centavos, vamos supor. Então você quer comprar duas balas. Se você tem uma nota menor, você vai usar a menor para facilitar o troco, ou algo assim. A mesma coisa para o vendedor, para ele te repassar o troco, ele precisa te dar. Se você tiver R$ 1 e comprar duas balas, ele vai precisar de 80 centavos para te dar de troco. Então ele vai precisar de uma moeda de 50 e três moedas de 10. Então o Bitcoin ele também é perfeitamente divisível. A divisibilidade do Bitcoin permite que os usuários negociem satoshis. Ou seja, o que é satoshis? Satoshis são pequenas frações do Bitcoin, ou seja, você não precisa literalmente comprar um Bitcoin todo. Você não precisa comprar o Bitcoin na cotação que ele está atualmente. Eu não sei qual a cotação que ele está valendo agora no momento que você está assistindo esse vídeo, mas o Bitcoin você pode negociar em pequenos pedaços, ou seja, você pode comprar pedacinhos de Bitcoin. Você não precisa adquirir um Bitcoin inteiro. Você pode comprar pequenas frações desse ativo. Bom, vamos lá, né? Escassez. Diferente das cédulas físicas que conhecemos, como o real, euro, dólar ou qualquer outra moeda fiduciária emitida de outros países pelos governos, o Bitcoin ele segue uma tendência diferente. Ao contrário das moedas físicas, que são impressas desenfreadamente todos os dias, o Bitcoin ele vai ficando cada vez mais escasso, mais valioso. Isso porque o Bitcoin ele foi desenvolvido pensando em um valor com limite a ser atingido e ele nunca irá ultrapassar os 21 milhões de unidades. Ou seja, o Satoshi Nakamoto, quando ele desenvolveu o Bitcoin, ele estabeleceu um limite de Bitcoins a ser criados, né?
21 milhões de unidades de moedas. Ou seja, não há como criar bitcoins a mais do que o valor estabelecido pelo Satoshi Nakamoto. Vamos lá pela portabilidade. O dinheiro também pode ser facilmente transportado para qualquer lugar, já que é uma cédula leve de papel. O Bitcoin, por ser digital, ele não precisa necessariamente ser físico, já que pode ser armazenado na nuvem ou algum disco rígido portátil. Armazenamento. Para quem tem condições, o dinheiro pode ser armazenado nos cofres ou debaixo do colchão com pouca garantia de segurança, né? Muitas pessoas preferem deixar seu dinheiro guardados em bancos através de um depósito, porque acham mais seguro. Mas ao fazer isso, o dinheiro passa a ser posse do banco, fazendo com que a liberdade do seu dinheiro esteja em risco, caso o banco vá à falência ou congele os saques para evitar o famoso corrida aos bancos, né? Já vimos isso acontecer várias vezes, né? Por exemplo, na crise de 1929. Assim, quem tem Bitcoin não precisa se preocupar com seu ativo, já que o mesmo estará sempre sob a posse do proprietário, e o indivíduo é o seu próprio banco, salvo na nuvem. Bom, então, como funciona uma transação P2P? O Bitcoin foi desenvolvido para ser usado como forma de pagamento P2P, de pessoa para pessoa. De forma anônima, cada usuário de Bitcoin tem uma carteira digital que contém um par de chaves, ou seja, prestem bastante atenção aqui. Uma chave privada e uma chave pública. O que seria a chave privada? A chave privada é aquela que é de uso pessoal, apenas do proprietário, que é para você ter acesso às suas criptomoedas e bitcoins. E uma chave pública seria aquela que você compartilha para outros usuários para você poder estar recebendo suas criptomoedas. Então, por exemplo, digamos que Fernando queira me enviar 5 bitcoins como forma de pagamento pelos meus serviços. Então, eu teria que enviá-lo minha chave pública para receber os bitcoins, assim como o Pix opera com as chaves geradas pelo usuário, através de chaves como telefone, e-mail, CPF ou chave aleatória. A diferença é que o Pix está associado diretamente à conta do usuário no banco e opera de forma centralizada. O Bitcoin ele opera de forma descentralizada, sem precisar de um intermediador. Embora o Pix ele foi projetado para facilitar as transações domésticas dentro do Brasil, o Bitcoin também pode ser usado para transações internacionais. Ele não está restrito a fronteiras geográficas e pode ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Então, como aqui vocês podem ver a ilustração aqui, essa seria como se fosse uma transação de forma centralizada, né? Onde cada desse aqui seria um usuário e aqui seria o intermediador centralizado, que no caso são como os bancos. E aqui seria como se fosse uma transação de forma descentralizada. No caso, a pessoa envia para outra sem precisar de um intermediador. Então, vamos para o próximo tópico, né? Explicar sobre o que é o blockchain, como funciona o blockchain. Então, no dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto ele criou um sistema de transação em que não seria necessária uma entidade centralizadora como os bancos para intermediar suas transações, a blockchain, no qual foi apresentada através do white paper do Bitcoin. Então, na internet você não consegue ter uma informação legítima, né? Uma informação imutável e confiável, porque você consegue replicar as informações muito rápido, por exemplo, as imagens. Você não sabe quem é o dono da imagem, você não sabe quem é a pessoa que gerou a imagem, porque você não tem uma forma de fazer um registro imutável, né? Porém, a tecnologia blockchain, ela faz exatamente isso. Ela torna a informação algo inviolável. A blockchain é uma rede de bloco de informações, ou seja, uma rede de bloco, um atrelado ao outro. Por isso o termo blockchain, ou em tradução seria como corrente de blocos, pois são blocos com informações atreladas aos blocos anteriores. Ou seja, cada bloco ali contém várias transações com várias informações data e hora da rede blockchain, né? Pois você consegue encadear um grupo de informações.
E uma vez registrado na rede blockchain, ele fica imutável, você não consegue mais alterar aquele bloco. Então vamos lá. Vamos imaginar que o blockchain é um grande caderno de desenhos, né? Compartilhado por várias crianças. Então, cada desenho, ou seja, o bloco, é como se fosse uma página, né? Então, todas as páginas elas estão amarradas umas às outras, como se fosse um livro mesmo, né? Só que ao invés disso, uma blockchain. Agora, quando uma criança ela quer adicionar um novo desenho, todas as crianças elas têm que ver se aquele desenho está de acordo, se aquele desenho é legal. Se todos concordarem, o novo desenho ele é adicionado à última página do livro, né? Então, isso faz com que todos os desenhos sejam guardados de uma forma que ninguém pode mudar depois. Assim, a blockchain ajuda as pessoas a manter os registros seguros e justos, como um grande caderno de desenhos que todos cuidam juntos, né? Então, eu usei essa analogia para mais ou menos explicar como seria o blockchain. Porém, como tudo tem um custo, é aí que entram os mineradores da rede, os famosos mineradores de Bitcoin, como são conhecidos. Eles são responsáveis por validar e checar as transações da blockchain, que é, aqui eu já coloquei um assunto para outro vídeo, né? Hum. E o que faz o Bitcoin ele ser tão valorizado assim? Por que que as pessoas cada vez vêm procurando mais o Bitcoin? Por que que o Bitcoin ele sempre vem aumentando o seu valor? E a resposta está muito simples, galera. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, rapidinho. Pronto. O Bitcoin ele vem sendo cada vez mais procurado como reserva de valor, pois ele não perde seu valor para inflação, que acontece com as moedas fiduciárias, né, emitidas pelo governo. Quando o governo ele imprime mais dinheiro, aquele dinheiro vai valer cada vez menos. Então, por isso o Bitcoin ele valoriza mais, pois ele, ao contrário do que acontece com o dinheiro físico que vem sendo impresso cada vez mais, o Bitcoin ele vem cada vez mais sendo escasso e isso faz com que seu preço eleve mais para cima, enquanto o dinheiro físico ele vai perdendo seu valor, enquanto ele vem sendo imprimido pelos governos, né? Então o Bitcoin ele não tem um dono. Ninguém dita as regras do Bitcoin, né? Ninguém pode desligar o Bitcoin. Do Bitcoin ele é um ativo sem descentralizado, sem dono. Então você é seu próprio dono, você que é o próprio banco. Então ninguém tem o poder de confiscar o seu Bitcoin, assim como acontece com os dinheiros físicos, né? Guardado no banco. Um exemplo claro disso foi na época do presidente Collor, onde ele confiscou, né, todo o dinheiro da poupança dos brasileiros. Então, com o Bitcoin você nunca vai ter que se preocupar com isso aí. Então, vamos por tópicos aqui. Por que que o Bitcoin ele é uma moeda única, né? Moeda que faz ele ser valorizado e ser o que é. Não tem um controlador central. Podemos transacionar com qualquer pessoa sem depender de um intermediador. Uma rede ponto a ponto, ou peer-to-peer, parecida com a rede BitTorrent, né? Deflação. Ao contrário do dinheiro emitido pelos bancos centrais, que são impressas todo dia, né, a rodo, e que não tem lastro, e isso vai gerando uma bolha cada vez maior, que cria uma inflação. O Bitcoin ele é deflacionário e poderá ser criado somente 21 milhões de unidades, onde são criadas em uma ordem decrescente. Privacidade, né? Você pode ter milhões de Bitcoins e ser, por exemplo, um multimilionário e que ninguém vai saber disso, sem ter perigo de se expor para alguém, pois o seu nome ele não vai ser divulgado na rede. Você será identificado na rede blockchain com uma chave pública parecida com essa aqui, ó. Caso essa aqui seria como se fosse o seu endereço, né? O seu, onde vai aparecer lá no, na rede blockchain, onde você fez sua transação, mas ninguém vai saber quem é a pessoa por trás desse endereço. Transparência. O Bitcoin é um sistema de código aberto
e as transações estão totalmente disponíveis para a auditoria de qualquer pessoa em tempo real, e elas ficam registradas no blockchain, o livro Razão Imutável, com todas as transações da história do software Bitcoin. Ok, Vitor, agora que você falou sobre Bitcoin, como eu consigo adquirir esses Bitcoins? Quais são as formas de adquirir Bitcoin? Bom, existem algumas maneiras para você adquirir a- as frações ou o Bitcoin, né? São elas mineração, faucet, exchanges e negociação, P2P. Então vamos abordar cada uma delas aqui. Vamos começar pela mineração, né? A mineração de Bitcoin ela envolve o uso de hardware especializado para resolver problemas matemáticos complexos que verificam e garantem transações na rede Bitcoin, ou seja, aqueles mineradores onde validam as transações na rede blockchain. São eles que mineram os Bitcoins. E como recompensa por seu trabalho, os mineradores recebem Bitcoins recém-criados. No entanto, a mineração de Bitcoin requer um investimento significativo em hardware e eletricidade, e não é mais uma opção viável para usuários individuais, né? Usuários domésticos comuns, assim como eu e você. Antigamente, qualquer pessoa conseguia minerar o Bitcoin com um PC simples de casa, né? Em meados de 2012. Hoje em dia, isso se tornou praticamente inviável, né? Por você precisa investir em equipamentos e energia solar e essas coisas. Então, vamos abordar aqui o faucet. Esses faucets são uma forma de introduzir as pessoas ao mundo das criptomoedas, permitindo que elas experimentem a transação e a posse de bitcoins sem investir dinheiro próprio. Geralmente, os usuários precisam apenas completar tarefas simples, como resolver captchas, assistir vídeos ou clicar em anúncios para receber as recompensas, né? No entanto, é importante observar que as quantidades distribuídas pelos faucets geralmente são muito pequenas e podem não valer muito em comparação com o esforço necessário para obtê-las. Além disso, faucets pode estar sujeito a fraudes ou oferecer recompensas tão pequenas que não justificam o tempo gasto. Por essas razões, os falsos bitcoins são comumente usados por iniciantes que desejam aprender sobre criptomoedas e testar transações sem arriscar o dinheiro real. Ou seja, você está ali no site, você faz um anúncio, você clica no anúncio e tal, e você recebe pequenas frações, né? Mas às vezes isso não pode valer a pena. E qual é a outra forma de adquirir Bitcoin, né? Então, tem as formas de exchanges, que são que quase a maioria das pessoas usa, né? É a que é a mais viável. As exchanges. As exchanges são plataformas online, como se fosse a casa de câmbio, né? Onde é possível você trocar o seu dinheiro por Bitcoin. Onde é possível comprar e vender, negociar uma variedade de criptomoedas, incluindo o Bitcoin. Os usuários precisam geralmente se cadastrar, verificar a identidade e depositar fundos em uma moeda fiduciária aceita pela exchange, como dólares, euros ou outras moedas locais. Depois disso, eles podem comprar bitcoins usando os fundos disponíveis em sua conta na exchange. A negociação P2P. Plataformas de negociação P2P conectam compradores e vendedores diretamente, permitindo que eles negociem entre si. Nessas plataformas, os usuários podem encontrar ofertas de compra e vendas de Bitcoin e realizar transações diretamente com outros usuários. Exemplos incluem local Bitcoin, Paxful, ou seja, você realiza transações sem um intermediário com as corretoras de criptomoedas, por exemplo, no qual foi a proposta original do Bitcoin. Então, agora que você ensinou como comprar os Bitcoins, como eu consigo armazenar os Bitcoins, né? Onde eu vou deixar os Bitcoins guardados? E isso é muito simples. Bom, as carteiras de criptomoeda são essencialmente locais onde você guarda e armazena suas criptomoedas, né? Onde você gerencia ali. Assim como uma carteira física para guardar dinheiro. Uma carteira de criptomoeda é usada para armazenar suas moedas virtuais, como o Bitcoin,
Existem diversos tipos de carteiras para que você possa guardar suas criptomoedas. Eu vou estar explicando sobre cada tipo delas. E existem dois tipos de carteiras onde você pode armazenar suas criptomoedas. São as hot wallets, carteiras quentes, e as cold wallets, as carteiras frias. E o que seria as hot wallets? As hot wallets seria como aquelas que são conectadas à internet, como aplicativos de smartphone e exchange online. Por isso são chamadas de carteiras quentes. Então vamos aqui citar alguns exemplos, né? Das carteiras quentes. Carteiras de desktop. São programas instalados em computadores pessoais, oferecem controle total sobre as chaves privadas, mas estão vulneráveis a ataques de malware se o dispositivo estiver comprometido. Carteiras de smartphone. São aplicativos móveis que permitem acesso rápido e fácil a criptomoedas. São convenientes para transações cotidianas, mas também podem ser alvos de ataque se o dispositivo for roubado ou perdido. E mais um exemplo aqui seria as carteiras web. São carteiras acessíveis através de navegadores da web, como o MetaMask. São convenientes para acesso em qualquer lugar, mas também podem representar um risco de segurança, pois as chaves privadas estão armazenadas online. Carteiras frias são dispositivos físicos offline, como hardware wallets, carteiras de hardware e papel. E aqui vou dar um exemplo de hardware wallets. São dispositivos físicos dedicados exclusivamente ao armazenamento de chaves privadas. São altamente seguros, pois as chaves privadas nunca deixam o dispositivo, e as transações são assinadas dentro do próprio hardware. Exemplos incluem o Trezor e a Ledger. Carteira de papel. Sim, para quem não sabe, existe possibilidade de você estar armazenando o seu Bitcoin ali numa carteira de papel, onde você imprime e você guarda ali. São chaves privadas impressas em papel. São altamente seguras, pois estão completamente offline e não são suscetíveis a ataques cibernéticos. No entanto, exige cuidado na sua geração e armazenamento físico. E aqui eu vou deixar um disclaimer muito importante, né? Que não poderia deixar você passar nesse vídeo aqui, que seria nunca deixar suas criptomoedas em corretora alguma. Bom, ainda ocorrem roubos e pirataria no ambiente cripto. Isso não é novidade para ninguém. Muitos usuários foram seriamente afetados em ataques a casas de câmbio, ou seja, a casa de câmbio que foi afetada, o usuário infelizmente perdeu todos os seus fundos, mas isso não é possível fazer quando você tem uma carteira offline. No caso, a pessoa ela deixou criptomoeda na corretora, por isso ela teve suas criptomoedas roubadas, infelizmente. Então recomendamos que a casa de câmbio, ou seja, as corretoras ou as exchanges, como você prefere chamar, sejam utilizadas somente para fazer compra e venda de criptomoedas. A melhor forma de proteger seus bitcoins é mantê-los em uma carteira de hardware, no qual somente você tem o controle. O interesse das pessoas pelas moedas digitais está crescendo, mas entrar no mundo das moedas digitais ainda pode ser assustador. Felizmente, hoje nós podemos encontrar informações suficientes para investir seguramente. Então, nesse vídeo você conheceu um pouco das vantagens do Bitcoin. Além disso, agora você sabe o quanto o Bitcoin é seguro e está preparado com as dicas sobre investimento em criptomoedas. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o meu mapa mental, onde eu fiz sobre o que é o Bitcoin. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal para mais dicas, mais tutoriais. E é isso. Fui!